Olá para você que está nos assistindo aqui pelo nosso Instagram do Portal Convergente. Hoje a gente inicia um novo programa Debate Político. E aí já estou chamando aqui o nosso parceiro convidado, aquele que vai estar sempre com a gente, o doutor Maurílio Maia. Ele que vai estar falando no âmbito jurídico, trazendo informação importante pra gente. E aí eu já quero perguntar de vocês o seguinte, que eu sou Érica Lima e estou aqui nessa dobradinha para a gente poder falar de uma forma descomplicada, objetiva sobre política. Aqui no estado do Amazonas nós temos poucos programas onde possa democratizar de fato essa discussão, esse debate. Por isso que a palavra é debate. E eu quero perguntar de você o seguinte, o que é política? Então vem com a gente discutir nesse ponto em comum para a gente poder conseguir realmente trazer algumas reflexões e trazer para você, para esse debate, para esse cenário, para essa situação que a gente está vivendo. Olá, tudo bem, doutor Maurílio? Olá, minha cara Érica, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com você e quero dizer desde logo que sempre que for convidado também estarei. Já estive com a Letícia, né, um dia desse, agora com você aqui e espero trazer uma informação objetiva, clara, concisa, que vai polemizar às vezes, mas é importante para a gente refletir. Quem sabe até o nosso próprio ouvinte não promova reflexões também na gente, com seus comentários, né? Então, é esse bate-bola com você e com os ouvintes, com os seguidores que a gente quer ter de uma maneira muito humilde sempre, mas também muito científica. É verdade, e é por isso que a gente vai ter vários convidados, né? Que é para a gente realmente debater, trazer várias opiniões, ideologias diferentes. Eu acredito que esse é o caminho. Inclusive, eu mando um abraço aqui para a Letícia, o Fabrício do Portal Manaós, eles que sempre estão com a gente nessa parceria e trabalham com temáticas relacionadas à cidade. Mas esse portal, o Convergente, ele está mexendo com as estruturas aqui do Amazonas. Porque a gente está falando sobre uma política num ponto em comum, aquela que você realmente quer saber. E para a gente começar, doutor Maurílio, porque a gente vai ser muito objetivo, a gente não vai se estender, a gente vai ser sincero nesse nosso debate. Hoje a gente vai falar sobre a ilegibilidade, uma discussão que está trazendo aí um pano para manga. Várias pessoas estão fazendo até bolão, né, para saber. O ex-presidente Lula, ele vai poder concorrer ou não? É justo? Ele é inocente? Ele é culpado? Como que está essa situação? E a gente também vai trazer um pouco da nossa discussão sobre as CPIs que estão se constituindo. Por quê? Toda discussão política que nós vamos aí desenvolver aqui, ela vai ser muito pautada no processo democrático. Você, que é uma referência constitucional, que é uma referência como professor universitário, doutor, e eu me sinto muito grata por estar aqui com você para a gente poder iniciar e inaugurar esse nosso quadro Debate Político. Para a gente começar a falar sobre isso, o que é essa ilegibilidade? Palavra difícil, né? Sim, ser inelegível, né? A nossa legislação brasileira, a partir da Constituição, inclusive, faz algumas previsões, realiza algumas previsões de situações em que um cidadão ele perde a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado, né? Há algum tempo atrás, inclusive durante o próprio governo PT, né? Durante o governo PT, criou-se, né? Foi formulada a lei da ficha limpa, né? Que inclusive é a lei que permitiu, digamos, de certo modo, se falar em não elegibilidade para o Lula no último pleito. Então, a importância das leis, né, sempre que se for estudar uma lei, nós temos que saber que ela é direcionada para todos, inclusive para quem vai realizá-la, né? Então, a lei da ficha limpa, ela é polêmica, inclusive, ela daria pauta de um encontro só, viu? Quem sabe no futuro, mas não ser elegível, basicamente, perder a capacidade de ser votado, né? E no caso do ex-presidente Lula, o que aconteceu com ele foi a situação de que houve uma condenação por um órgão colegiado, por um tribunal, e em razão disso, mesmo sem um trânsito em julgado, o que é trânsito em julgado para quem não é do direito? Seria a finalização de todos os recursos, né, que a pessoa pode apresentar ao judiciário para tentar reverter o seu prejuízo, né? Então, mesmo sem o tal trânsito em julgado, ou seja, mesmo sem ter finalizado o processo do ex-presidente Lula,
ele foi considerado inelegível por conta da condenação confirmada em segundo grau, né? Que foi revertido recentemente. Aí a gente pode adentrar ou não nesse tópico, caso você queira. Eu acho que é interessante, porque houve todo um processo. O Brasil acompanhou, inclusive, internacionalmente, né? Isso aí trouxe um pano para manga, foi notícia em diversos jornais internacionais e todo mundo acompanhou. Ele foi julgado, ficou preso durante um período e depois vem para a gente, né, brasileiro, a notícia de que aquela condenação, em algumas situações, ela não foi, como é que a gente chama? Não foi correta, ela foi feita de uma... Como é que isso aconteceu? Então, assim, como é que no Brasil a gente vê um julgamento, uma série de situação e depois vem um contraponto e diz assim, não, estava tudo errado. Como é que é isso? Beleza, essa pergunta é interessante, né? Nos últimos anos, inclusive, ocorreu uma discussão, que também pode ser uma outra pauta, sobre a prisão automática, a execução provisória da pena em segundo grau, né, que chamava da prisão em segunda instância. Muitas instituições eram a favor e outras contra, né? Dentre elas, geralmente, as defensorias, né? Por quê? Porque muitas vezes é em um tribunal superior como o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal, que se confirma que ocorreu alguma ilegalidade, alguma abusividade, uma certa condenação. Então, toda cautela é pouca quando se trata da inocência das pessoas, né? Por conta disso, levar a sério, né, a aplicação de penas, principalmente as que envolvem a prisão, já que o tempo não volta atrás, é tema de muita importância para a gente tentar, por esse motivo, não debater só com emoção, mas sim com razão e com números e com fatos. Né? Nós temos muitas situações de pessoas que permaneceram presas no decurso do processo e se revelaram inocentes posteriormente. Mas isso é só um fator que eu gostaria de mencionar para esclarecer sobre os perigos de se antecipar penas, né? Mas o que aconteceu especificamente no caso que a gente vai comentar rapidamente hoje, no caso Lula? Ocorreu a condenação em primeiro grau com o então juiz federal Sérgio Moro, ocorreu uma confirmação pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o tribunal responsável pelos 3 estados da região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi-se, então, interpondo recursos e ações constitucionais como o habeas corpus para se debater matéria, inclusive no STF. E no STF, nós tivemos 2 decisões esse ano que causaram essa reviravolta, esse plot twist que você mencionou. Essa reviravolta, minha cara Érica, aconteceu primeiramente das mãos do ministro Edson Fachin, que reconheceu a violação ao juiz natural, reconheceu que aquela vara de Curitiba que julgava diversos processos vinculados à Operação Lava Jato, na verdade estava com uma supercompetência inconstitucional, atraindo casos que não seriam de sua competência. Então, veja só, todos nós aqui podemos eventualmente ser processados, mas um dos direitos constitucionais que nós temos, conquistados a duras penas pelos séculos e séculos de muito sangue derramado com injustiça, é o princípio ou o direito fundamental do juiz natural. O que é isso? Seria basicamente, de um modo muito simples, o direito de ser julgado por aquele juiz que a legislação, que a lei lhe indica, como julgador natural, como julgador para julgar aquela causa. E no caso daquela situação na Lava Jato, ocorreu uma supercompetência que o STF considerou recentemente em desacordo com a legislação e com a Constituição. Isso causou um outro rebuliço, porque até então o que acontecia? Simplesmente uma anulação da sentença e remessa dos autos para um outro juízo, mas com provas e tudo mais coletado lá com o juiz antigo da Lava Jato, lá para Brasília. Mas acontece então uma segunda reviravolta esse ano. O ministro Gilmar Mendes leva para julgamento, e você deve ter acompanhado, a televisão apresentou de modo muito atento esse julgado para a gente, essa discussão, para se reconhecer ou não a imparcialidade ou parcialidade do então juiz federal Sérgio Moro. E com uma virada ao fim do jogo, chamemos assim, ao fim da partida, né, inesperada, porque a ministra Carmen Lúcia mudou seu voto, nós tivemos então a virada para reconhecer-se por 3-2 que o então juiz Sérgio Moro julgou com atos que demonstravam parcialidade. É muito difícil, eu ou você, nós temos avaliados em nossa imparcialidade aqui de debate,
em termos psicológicos. Contudo, a partir de elementos objetivos, condutas coletadas, nós podemos trazer indícios de condutas incompatíveis com a imparcialidade. Foi isso que aconteceu. Então, o que acontece nesse ponto, para eu fechar esse tópico, para lhe ouvir? Basicamente, todas as provas coletadas por um juiz parcial não podem ser reaproveitadas. Eles vão ter que ser produzidas ou não novamente a partir dos pedidos das partes em Brasília pelo juiz natural. E a partir disso, ocorrerá um novo julgamento ao ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Resultado, aquela razão de não elegibilidade do ex-presidente Lula caiu até que, eventualmente, se ele for condenado pelo juiz de Brasília e depois pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região com sede de Brasília, aí sim nós teríamos a repetição do que aconteceu no último pleito. Então, nós esperamos que o julgamento ocorra com maturidade, com seriedade, que não ocorra aquela pressa, né, e atos de duvidosa imparcialidade, como aconteceu lá, que seja um julgamento justo, né? Mas podemos dizer hoje que Lula é inocente ou culpado, de modo taxativo? Não. Podemos dizer que ele vai ser submetido a um novo julgamento, coletadas, em princípio, novas provas, caso não aconteça nenhum recurso que venha alterar, né, o quadro processual. Lula será julgado, espera-se por um juiz imparcial, com membros do Ministério Público que mantenha a distância do juízo, tanto quanto a defesa, que isso é muito importante. Então, se a gente está falando em debate político e mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente tem bastante gente aqui, né, do âmbito jurídico. Um abraço para vocês, compartilhem essa live e se tornem seguidores do Convergente e também do Dr. Maurílio Maia. Eu quero perguntar a seguinte situação, e eu não posso esquecer de mandar um abraço para o Rafael Barbosa, Raifan Barbosa, Antônio Barbosa e Rafaela Barbosa. São advogados, meus familiares, meu pai, né, e meus irmãos. E só para me trazer uma situação que eu fiquei aqui em dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de grande parte das pessoas que estão ouvindo, né? Porque, traz de uma forma muito, muito sincera para a gente nesse debate, por que se protelou tanto? O que está por trás desse julgamento, né? Por que se permitiu uma condenação? Ele ficou tantos anos e agora, posteriormente, quando ele ficou em liberdade, trouxe esse questionamento. E será que vai dar tempo de, por exemplo, ele conseguir concorrer para a próxima eleição de 2022? Essa é uma pergunta também muito, né? Essa pergunta é de $1 milhão, viu? Porque ela envolve um pouco de futurologia, né? Nós não sabemos a velocidade com que o juiz de Brasília vai julgar, nós não sabemos se haverá algum recurso que possa mudar a situação ainda no STF, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais para isso, mas claro que a gente vai ter a maior alegria e prazer de atualizar o seu leitor, o seu ouvinte, né, sobre essas circunstâncias. Mas veja só, quando você pergunta por que demorou tanto, por que em determinados momentos foi tão rápido assim, nós temos um querido professor da Universidade Federal de Santa Catarina e juiz de direito lá em Santa Catarina, que é Alexandre Moraes da Rosa, que ele estuda o processo penal conforme a teoria dos jogos. E é de uma maneira muito realista, o processo como ele é. Então o Alexandre vai apresentar para a gente no trabalho dele a ideia de que, embora os alunos de direito cheguem à faculdade e aprendam um direito todo bonitinho, como ele deve ser, na prática, a bem da verdade, existem fatores ocultos, influências ocultas que podem atingir o juiz, o membro do Ministério Público, a defesa, a imprensa, como a mídia pode ser um jogador externo ao processo, tanto influenciando positivamente para a justiça ou até sufocando juízes, promotores, polícia, a ponto de apressá-los, a ponto de fazer até aquilo que seria contrário à função deles, né? Isso levanta até a bola da função social dos professores, da função social da mídia, né, meu amigo? E aí, meus parabéns por você estar iniciando uma comunicação de ponta e responsável, né? Para que a gente tenha mais informação clara e racional, inclusive quando se pede justiça. E aí, aqui meus parabéns desde logo. Então, por que não houve pressa para julgar esse tema lá atrás? Ou por que se teve pressa para julgar o Lula lá atrás? Nós temos várias situações estranhas no caso
que envolvem as eleições, né? Então nós temos situações em que se alegou-se, né? A gente tem que apurar isso a fundo, deve haver uma investigação de que não soltaram, por exemplo, caso Queiroz na época das eleições para não causar um rebuliço nas eleições, mas ao mesmo tempo temos a alegação, né? Que inclusive foi levantado no julgamento no STF, de que soltou-se notícias sobre conteúdo da delação do Palocci, dos ministros Palocci, no período da eleição. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, quer dizer que num caso não se influencia a eleição, não quer se influenciar a eleição, mas no outro se quer. E aí um abraço para o Verão Rocha, que é da defensor do Ceará, que inclusive tem artigos sobre, num livro voltado àqueles vazamentos que o The Intercept trouxe, né, para o Brasil e tudo. Um abraço para ele que também estuda muito essa temática. Então, resumidamente, o que eu quero dizer é que existem interesses ocultos, né, interesses aí que a gente não consegue sondar porque são interesses de poder, né? Você sabe que o meu doutorado é em direito constitucional, mas além de pesquisa também envolve ciência política. E ao envolver ciência política, nós vamos aprender também que as elites no poder, eu não confundi nada com luta de classe, de Marx, não tem nada a ver. Estou falando da teoria das elites, que é um outro estudo, com base italiana, com base alemã, que a gente pode falar outra ocasião, que vai apresentar para a gente como, e mesmo numa democracia, os grupos de poder vão conflitar-se entre si para chegar no ápice. Quando chegam no ápice, vão tentar ali se manter. Então, veja como esse tema é interessante, tanto quando se debate centro, direita, esquerda, porque acusações voltadas ao mensalão podem envolver essa ideia de teoria das elites, ou seja, um grupo que queria permanecer no poder para manter ali seu projeto de poder. A discussão hoje sobre inflar ou não a CPI, que pode ficar para uma outra ocasião para a gente aprofundar mais. No fundo, quem sabe inflar uma só CPI, não só com uma matéria federal que já alcança o país inteiro, e tentar inflar essa matéria com questão estadual e municipal, não que isso não seja debatido, porque deve ser debatido, mas colocar na mesma CPI pode causar o que nós não queremos. Uma cortina de fumaça e, ao término, uma pizza servida aí, uma pizza doce servida com um docinho de limão em cima. Então, eu já fui professora universitária, mas eu não tenho formação na área de direito. Eu tenho mestrado na área de saúde. Mas eu sou uma cidadã e o nosso objetivo com o debate político é fazer com que as pessoas tenham o mínimo possível de conhecimento nessa área para a compreensão dos fatos concretos, né, de como isso ocorre, aquilo que ninguém apresenta. Então, para isso, vamos ver se eu entendi para a gente recapitular. Houve a questão do julgamento, né? Houve indícios, o julgamento ocorreu, mas a forma processual teve erros, né? Constitucionalmente, da forma que foi julgado. Aí teve uma série de situações, inclusive a gente teve uma eleição muito polarizada, realmente, né, as pessoas não queriam mais o PT no poder, já estavam um determinado tempo, e a gente vai entrando numa série de situação. Com isso, ele ficou preso. Mas no momento que ele ficou solto, né, ele foi e acionou a justiça em cima daquilo que constitucionalmente estava como errado no julgamento processual dele. Foi isso? Perfeito. Só uma correção, minha amiga. Mesmo enquanto ele estava preso, os advogados dele já tinham impetrado há alguns anos esse habeas corpus. Então, esse habeas corpus que o STF julgou recentemente, que causou esse rebuliço todo, não é recente, não foi desde a soltura dele, mas bem antes. Tá? Então, mesmo na época da prisão, agora não foi avaliada a tempo. Na verdade, foi negada a liminar na época, né? Já existia uma votação, na verdade, até de certo modo contrária ao Lula, e nós tivemos essa virada mais recentemente. Então tá ótimo. Aí falando agora rapidamente sobre Fachin e Gilmar Mendes, né? Duas posições e aí convergente. Vamos lá, olha aí o convergente, gente, segue e compartilha. Convergente nessas ideias. O que está convergindo nessas ideias, né? Nesse posicionamento? Ministro Edson Fachin, quando reconhece a incompetência da Vara de Curitiba em razão da ofensa ao juízo natural, como a gente falou, que a Vara do então juiz federal Sérgio Moro não deveria ter julgado todas as demandas que lhe foram apresentadas, seria um outro juízo como o de Brasília, como foi determinado. Ele dá então o primeiro passo, digamos assim, o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque ele digamos assim, ele cutuca Gilmar Mendes dizendo, olha,
aquela discussão da suspeição lá do Sérgio Moro não precisa ser julgado não, perder objeto, porque olha, já estou anulando aqui a sentença, vai lá para Brasília, tá tudo bem, tá tudo ok, perder objeto. O que seria perder objeto? Seria basicamente, em termos muito simples, dizer que não precisa mais julgar. Só que Gilmar Mendes, talvez percebendo esse movimento, até de não expor tanto Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, levou esse tema para a discussão, afirmando que não houve perda de objeto. Porque, veja só, essa discussão sobre a imparcialidade ou não do juiz Sérgio Moro, essa exposição possível das relações extremamente próximas entre acusação e julgador, causou causou, de certo modo, uma perda ainda maior para a imagem da Operação Lava Jato e para o próprio Sérgio Moro. Então, talvez, eu não posso afirmar isso aqui porque eu não posso sondar a mente do ministro Edson Fachin, mas a verdade é que aquela decisão, ao ele afirmar que o processo que estaria nas mãos de Gilmar Mendes perder objeto, ele salvaria, de certo modo, um pouco mais a imagem da Operação Lava Jato. Só que, pelo peso das alegações que foram trazidas naquele processo que estava em mãos de Gilmar Mendes, nós acabamos tendo um julgamento de mérito que se reconheceu a parcialidade do juiz Sérgio Moro, com vários pontos de ataque à proximidade excessiva entre a acusação e o julgador. Né? E a gente aprende, né, que a figura do juiz inquisidor ficou no passado, ficou na Inquisição. A figura que acumulava os papéis de acusação e julgamento ao mesmo tempo, que é parcial por natureza, porque quem acusa não deveria julgar, ficou no passado. Mas quando a gente encontra casos de uma relação muito próxima entre acusação e julgador, nós temos uma volta silenciosa, e talvez até por isso pior, porque muitas vezes você, eu, qualquer cidadão, não vai ter como se defender disso, porque é uma conversa feita entre os dois, né, em silêncio, digamos assim, para a sociedade. É muito mais perigosa esse tipo de relação do que a do juiz inquisidor. Né? No caso do juiz inquisidor, você já sabia o que esperar, né? Embora fosse nociva também. Mas no caso de um juiz do Estado Democrático de Direito, que pode ter uma relação eventualmente demasiadamente próxima, sem outra parte saber e ter paridade nesse combate, isso é muito mais pernicioso porque você não sabe de onde o ataque virá. E vir do julgador é algo que realmente dói em qualquer cidadão que vai ser julgado, inocente ou culpado. Como doutor, professor universitário e cidadão, você vai acompanhando, assim como eu, um crescimento do posicionamento político do judiciário. Olha só, né? Porque eu não consigo perceber apenas o judiciário na esfera jurídica. Eu vejo que ele passeia nessa discussão e nessa conversa com os demais políticos. Isso também é política. As pessoas têm que entender o que é política. Política é tudo, né? Na nossa vida. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, doutor, né? Em que ponto isso pesa? E a gente já vai falando sobre as CPIs, porque está aparecendo várias propostas de CPIs. E essas CPIs, elas estão aparecendo de uma forma também emergencial. Parece que quando a gente vai levantando assim o tapete, aí começa a sair um monte de poeira, um monte de sujeira, né? E nesse momento agora de pandemia, véspera, muito próximo de uma eleição de 2022, o pessoal pode dizer, mas é só ano que vem. Mas é agora que se define esses tabuleiros. Quem vai vir, como que isso vai se dar, recurso, uma série de negociação. E é interessante que aqui no nosso debate político, para você que está nos assistindo, é esse o objetivo, é fazer com que você tenha conhecimento, porque conhecimento é poder. Vem com a gente. Deixa aí pra gente um pouco das suas considerações sobre essas indagações que eu estou trazendo. Maravilha. A questão da politização do Poder Judiciário é algo muito delicado de se falar. Por um lado, é até natural, porque imaginemos, hoje nós vivemos em uma sociedade massificada. Né? As ações coletivas, as ações civis públicas, né? O nosso amigo defensor público, Rafael Barbosa, por exemplo, ele propôs ações civis públicas, por exemplo, uma pessoa até que eu indico para vocês conversarem em qualquer momento, propôs ações coletivas, por exemplo, lá em dezembro, para ter vacinação em massa, para tentar evitar, para que o Estado comprasse, e teve liminares negadas pelo Poder Judiciário, sob pretexto de que seria discricionariedade do Poder Executivo. Então, nesse cenário todo, né, o que é preciso lembrar?
A partir do momento em que a legislação brasileira autoriza discussão voltada a direitos coletivos, sociais e afins, querendo ou não, nós vamos ter discussões sobre necessidades coletivas e sociais, resultando que, de certo modo, em certos limites, aqui o meu amigo professor Rafael Cândido Galfan, que é procurador do Estado, sabe bem disso, vão existir debates. Um abraço, queridão. Grande professor. Vão ocorrer tensões entre as várias esferas de poder. Né? Obviamente, o Estado, o município, a União vai chegar e vai dizer que o Poder Judiciário não deve interferir. Mas, de outro lado, você vai ter um Ministério Público, uma defensoria, uma associação de moradores demandando a efetivação de direitos. Então, de certo modo, há uma relativa politização do Poder Judiciário, no sentido de que o Judiciário já ingressa em alguns méritos administrativos quando há violação. Há exemplo, por exemplo, da arguição de cumprimento do preceito fundamental 347, que foi uma ação, por exemplo, para discutir e demonstrar o que a gente já sabe, mas que precisava alguma instituição pública, no caso do STF, afirmar que os presídios brasileiros vivem um estado de coisas totalmente inconstitucional, que não serve aquilo a que se destina. Né? Obviamente que eu não estou aqui a afirmar que todo e qualquer caso o Poder Judiciário deve interferir. Não. Agora, é preciso também reconhecer que algumas situações gravosas, graves, né, de violação de direitos humanos, sociais, é possível levar esse debate ao Poder Judiciário, sim. E aí nós temos uma segunda perspectiva, que seria a politização do direito também. Né? Como a política vem de certo modo, afetando as conclusões jurídicas. Né? E isso não é novo, mas de uma maneira tão gritante, isso é um fenômeno mais recente. Né? A gente vai, por exemplo, observar movimentos de violação interna corporis, ou seja, dentro do Legislativo Nacional. Quando um congressista, um senador, por exemplo, busca o STF com um mandado de segurança, por exemplo, como ocorreu recentemente em relação às CPIs, ele fez. Por quê? Porque ele entendia que a casa estava violando os seus direitos, que no caso envolviam os requisitos de abertura de CPI, que segundo ele já teriam aí se consumado. E aí não se iniciava, salvo engano, desde o início de fevereiro já se tinham aí as assinaturas necessárias para a CPI envolvendo o cenário federal. Né? E aí hoje nós temos uma revelação de uma conversa do senador Cajuru, né? Envolvendo aí o pedido do presidente Bolsonaro. Veja só, é óbvio que eu não consigo imaginar um cidadão, uma cidadã que queira que a coisa pública, a república, a coisa pública seja bem tratada, com responsabilidade, sem atos de abuso ou desvios. Eu não consigo imaginar que o cidadão seja contra a apuração de responsabilidade de um prefeito, de um governador ou de um presidente da república, se for o caso. Agora, o que eu quero mais alertar a todas e a todos aqui é que, eventualmente, se caso seja admitida essa acumulação de apuração de responsabilidade múltipla das várias esferas federativas na mesma CPI, caso isso seja admitido, porque já há discussão que a gente pode aprofundar em outro momento, se realmente o Legislativo Federal pode ou não invadir algo que seria mais natural do Legislativo Estadual ou Municipal. Se isso for superado, o que nós teríamos? Uma mega CPI que teria que julgar centenas e centenas de municípios, teria que julgar dezenas de estados e a União ao mesmo tempo com vários atos, o que tornaria esse trabalho impossível. E a quem interessa uma apuração de responsabilidade que venha a se tornar impossível? A quem interessa jogar uma cortina de fumaça, né? Deixar a questão tão desorganizada e tumultuada a ponto de que não se apure a responsabilidade de ninguém, de alguns poucos selecionados pela maioria. Me parece que há nenhum cidadão realmente interessado com a evolução da democracia e da república. E é por isso que aqui eu vou deixar meu alerta nesse momento. Nós não queremos cansar, né, o nosso ouvinte. A ideia desse ponto é que é importante, na minha visão, né, eu estou opinando aqui, é importante apurar a responsabilidade, sim, de todas as esferas federativas no que tange ao manuseio de verbas decorrente do tratamento da pandemia, sim. Agora, caso venhamos a acumular todas as esferas numa só CPI, esse trabalho vai acabar em pizza, na minha visão. Essa é uma visão realmente negativa se tudo for acumulado na mesma CPI. Claro,
como um amigo meu, Jair, hoje, lá de Malésia, até mandou um abraço para ele, ele estava aí mais cedo, não sei se ainda está, ele falava, vamos fazer do limão uma limonada. Eu falei, concordo, vamos apurar a responsabilidade de todas as esferas. Contudo, torno a repetir, caso nós tenhamos uma acumulação de todas as esferas, caso seja admitido, caso passe uma só CPI para tudo, como alguns querem fazer, nós teremos não só cortina de fumaça, como vai acabar em pizza, e esse limão, né, que seria servido como limonada, caso as responsabilidades fossem apuradas atentamente em separado, no fim vai servir para uma pizza doce sabor limão. E ninguém quer que acabe em pizza. Creio eu. Ninguém que se preocupa com a democracia e com a república. Olha, a Flávia está dizendo assim, a gente está tendo uma aula aqui. Muito obrigada por tantos ensinamentos. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Gostaria de convidá-los, porque esse debate político vai ser toda segunda-feira às 17 horas. E essa iniciativa é uma iniciativa democrática, inclusive, porque você que está assistindo, você já se perguntou por quê que não há programas como esse? Por que que o acesso ao conhecimento sobre o que é política, democracia, sobre os assuntos que estão relacionados à sua vida, à minha vida, à nossa vida, não são colocados dessa forma, tão franca, tão objetiva? Então vem com a gente, porque aqui o nosso papo vai ser sincero. Professor, muito obrigada. A gente não tem como desenvolver em apenas um encontro, é por isso que a gente vai se encontrar várias vezes. Já agradeço a sua disposição. Esse é um compromisso democrático, isso é um compromisso de cidadania. Você se dispor, né, no nosso convergente, nesse debate político, levar informação que as pessoas não têm acesso. Quantas crianças, adolescentes, pessoas são necessitadas de informações tão práticas, tão objetivas, que mudam a nossa vida, ó, né? E dessa forma também, a gente quer dizer para você que está acompanhando que a gente vai ter muita gente legal aqui conosco. Porque como é um processo democrático, a gente vai convidar pessoas de diversas ideologias, de opiniões diferentes, inclusive. Então, deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui a sua opinião. E aí eu vou deixar esse espaço aqui para você finalizar, doutor Maurílio, agradecendo imensamente essa estreia desse portal que está mexendo com as estruturas aqui do estado do Amazonas, porque a gente está falando de política de uma forma muito crítica. E o senhor colocar aqui para a gente, o senhor disse assim que pode ser uma questão futurística, né? Não tem como dizer assim, Bolsonaro, Lula, vai ter ou não. A gente sabe que hoje o presidente Bolsonaro também ele está sendo envolvido em várias situações, né? E que está tendo várias investigações. E pela condução da pandemia também, e em termos de situações constitucionais. Olhando hoje, né, nessa bola de cristal, que ainda não está muito revelada para a gente, mas o senhor garantia deixar aqui uma suposição desse cenário para 2022? Vai dar Lula e Bolsonaro ou não? Essa futurologia é um trabalho bem difícil. Eu repito que isso aqui são perguntas de $1 milhão, né? Quem souber... Vou deixar uma outra pergunta aqui. Mas a gente pode deixar, né, algumas posições possíveis. Veja só. Eu não acredito, vou falar de Lula e Bolsonaro rapidamente, né? Sempre com todo respeito à pessoa humana deles, mas agora a gente vai, sempre que necessário, vamos criticar também, né? Democraticamente, com respeito. Mas sobre eleições de 2022, minha visão, minha opinião aqui, deixando para a reflexão de todos, é que, em primeiro lugar, em relação ao processo do Lula, particularmente, eu acredito que nós não teremos uma reprodução de condutas que tivemos na Lava Jato. O próprio Dallagnol vazaram algumas frases aí que seriam Dallagnol, afirmando que a opinião pública, se estivessem com ele, jamais o STF contrariaria. E esse é um ponto importante. Um dia, se você quiser, a gente pode falar dos pontos em comum entre a Lava Jato e a Mani Política. O que é Mani Política? A Operação Mãos Limpas da Itália. Como isso influenciou o Moro e a conduta da Lava Jato. Como é que isso causou reflexo aqui no Brasil, né? Eu particularmente acredito, no atual cenário, que nós não teremos repetição, pelo menos no atual cenário, caso, a não ser que algo aconteça e mude, que nós não teremos um processo de execração pública nos mesmos moldes que aconteceu anos atrás. De modo que é possível que esse processo tenha uma velocidade normal.
e não se paute com extrema velocidade determinados processos na frente de outros que estavam esperando há mais tempo, né? Então, é possível que eventualmente tenha alguma condenação é, antes, antes do momento em que Lula possa ser elegível, né, se candidatar e se alistar para a eleição. É possível, mas Entendi. provavelmente não vai correr na mesma velocidade. Então, diria que hoje, no atual quadro, é mais provável que Lula seja candidato do que ah, com a pressa e com as práticas que se tinham na eleição anterior. Quanto ao Bolsonaro, é, lembra que eu falei da teoria das elites, né? Aí puxando um pouquinho da teoria secular alemã, italiana, e a gente pode falar em outra ocasião trazendo para o contexto brasileiro. Mas quando eu penso, por que eu falei da teoria das elites? Porque há luta por poder, esquerda, direita, centro, mesmo dentro da esquerda ou da direita, super grupos fragmentados que brigam entre si também, né? No centro, então, hoje nem se fala, né? Se cogitam tantas pessoas que a gente pode conversar em outra ocasião, mas o que é interessante dizer, registrar nesse momento? É que Bolsonaro, presidente, ou outra pessoa fosse presidente nesse momento, de alguma maneira estaria sofrendo algum tipo de ataque. Por quê? Porque isso faz parte da luta por poder. Agora, obviamente, o que daria pauta para um momento só de conversa, né? Obviamente que as condutas do presidente Bolsonaro em relação à pandemia foram consideradas por parcelas importantes da sociedade como, no mínimo, estranhas, para não dizer, para não qualificar de outra maneira. E óbvio que isso causaria revolta no momento em que nós temos mais de 300 mil pessoas que já morreram por conta dessa doença. Né? Pessoas que subestimaram a doença, algumas infelizmente foram até levadas nesse cenário. Então, o que eu quero dizer? Nós teremos uma luta por poder agora. Essa CPI faz parte, tanto a ampliação da CPI que Bolsonaro propõe para dispersar o debate, quanto a própria CPI, não sejamos inocentes, né, também faz parte, não estou falando de direito aqui, falando de política, também faz parte, sendo injusto ou não, sendo justo ou não, também faz parte da luta por poder. Né? Então, tanto aqueles que assinaram, salvo engano, em fevereiro, a existência dessa CPI que deve se iniciar agora, quanto aqueles que estão tentando, a pedido do presidente Bolsonaro, ampliar o objeto dessa CPI, por trás de tudo isso, podemos ter certeza, existem interesses políticos e alguns talvez até incomunicáveis aqui em via pública, né, em canais de comunicação públicos, que talvez a gente nunca venha a saber, a não ser aqueles que estão lá nos bastidores. Na próxima live, a gente vai trazer algumas coisas dos bastidores, hein? Para poder trazer essa... O pessoal fala muito da teoria da conspiração, né? Mas, assim, eu não acredito muito nessa teoria da conspiração, não. Mas que há conspiração, não há. Existe, né? Existe. Existe. A luta por poder é circular. Nem todas as pessoas são éticas nessa luta. E num contexto tão polarizado quanto o brasileiro, as pessoas realmente, às vezes, perdem até o respeito ao seu próximo no debate, né? E isso é extremamente problemático, porque hoje, com a influência que os algoritmos das redes sociais exercem, com nem todo formador de opinião, como você, Érica, está preocupado em fomentar um debate racional. Né? Mas o que eu posso dizer aos nossos queridos aqui, guerreiros que estão aqui conosco, a nossa querida Flávia, que eu acho que fala do Rio, né, Flávia? Qual cidade? Niterói? Ou eu estou enganado aqui? Essas pessoas, né, nós, e esses queridos amigos e amigas que estão aqui, a gente tem que procurar dar ibope para quem produz debate de qualidade, e não para aqueles que tentam nos influenciar a ser irracionais no debate político, né? Seja por um lado ou por outro. A gente tem que ser ensinado a pensar, porque isso vai fomentar crescentemente, como é que eu posso dizer, um quadro democrático real, e não a possibilidade de nós sermos meros marionetes aí na mão do centro, da direita, da esquerda, enfim. E temos pessoas de todos os lados, mas também temos pessoas não tão sérias de todos os lados. Nova Iguaçu, ela falou. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo do Rio de Janeiro que está aqui acompanhando a gente. E olha só, para a gente ir finalizando, uma coisa que me incomoda muito é exatamente isso, né? Essa falta de compromisso realmente que faz com que as pessoas elas não tenham conhecimento suficiente
Hoje, nas redes sociais, a gente incorre em um problema muito grande, né, doutor Maurílio? As pessoas, elas querem a notícia e a informação muito rápida, imediata. E elas também não processam, elas vão reproduzindo. Então, esse debate político, ele é importante porque ele vai levar o cidadão para pensar, ou ver um outro ponto de vista, indagar, verificar aquilo que está por trás, né? Então, eu agradeço muito. Esse encontro foi maravilhoso. A gente vai ter vários. E à medida que a gente vai se encontrando, vai tendo os nossos amigos que a gente pode ter a possibilidade, a gente vai convidar a doutora também, Carol Castelo Branco, né, para falar com a gente na próxima live. Eu vou deixar aqui para vocês que estão assistindo 2 caminhos que a gente pode discutir na próxima segunda, que é sobre o aprofundamento dessas CPIs, que eu acho que traz um rebatimento muito grande sobre o que é CPI, né? E a gente, antigamente, quando falava em CPI, dizia assim, agora vai resolver, né? Era como se fosse uma coisa muito séria. E hoje a gente viu que se banalizou também. Ou a gente pode falar também, né, sobre o âmbito jurídico nessa questão da liberdade e democracia nesse período de pandemia. Até onde eu sou livre, até onde o meu querer vai e que vai mexer com a coletividade. São 2 pontos diferentes, mas se você que está assistindo, deixa aqui o que você quer ouvir nessa próxima live. São 2 temas importantes. De repente, você pode fazer até uma enquete aí no seu, né, no convite, que aí as pessoas votam, né? Amanhã, de repente, já fecha o tema e se for eu, a Carol, outra pessoa para falar, já sabe, já se prepara aí para trazer material de qualidade. Inclusive, a gente tem que aproveitar esses recursos, né? Que agora o Instagram permite conversa com 2, 3 pessoas, né? Fica até 4, se não me engano. Vai ser ótimo mesmo. Então, um abraço. Um beijo, muito obrigada. Eu quero deixar aqui o meu outro muito obrigada para toda a equipe do Convergente. A gente estreou na semana passada, já tem muita gente acompanhando, inclusive elogiando, porque aqui a informação, ela leva você a pensar um pouco. Minha amiga, parabéns, viu? Estou muito feliz de ter ser o primeiro aqui com você, né? Estrear com você nesse canal. Dizer que eu estarei sempre à disposição, porque a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas já confio muito na sua boa vontade de comunicar com seriedade, com objetividade, né? Que nesse tempo de sociedade da informação, tecnologia com informação fluente, é muito importante esse objetivo também. E dizer para você que alegria que vamos contar com uma comunicadora tão bem intencionada de trazer os debates informativos como você. Parabéns aí pelo Convergente. Vamos aqui convergir, divergir democraticamente, tentar servir de exemplo, inspiração, receber críticas também, porque isso faz parte da democracia. Com certeza. Sempre ao seu lado aqui, minha amiga. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço para todos vocês e acesse nossas redes sociais e também acesse a rede social do Dr. Maurílio Maia. Um abraço e uma boa tarde. Tchau. Tchau.